perguntando para você o que você achava da República Tcheca antes da gente começar a falar sobre isso. Porque você é uma pessoa que não conhecia o país antes, né? Provavelmente não fazia ideia de que ele existia. Não. O que eu achava sobre a República Tcheca é que eu não achava, porque eu nunca saí do país e eu sempre tive a vontade de sair do país, né? E pra ir pra lugares mais diferentões, assim, nunca tive vontade de ir pros Estados Unidos, sabe? Tipo, conhecer a Disney, Orlando, fazer compras. Ou, lógico que eu quero ir pra Paris, assim, mas nunca foi uma... Nossa, quero ir pra Paris, sabe? Uhum. O que seria um lugar diferentão? Então, a República Tcheca. Não, pô. Daí você tá fazendo. Bem-vindos ao podcast Plan Tchequia, faça seu plano, com Thomas e Rafaela. Episódio de hoje, Por que a Tcheca? Sejam muito bem-vindos aqui ao podcast Faça o Seu Plano. Muito prazer, me chamo Thomas, eu sou um jovem artista. E eu sou a Rafaela, sou companheira do jovem artista Thomas. Isso. E sou jornalista e fotógrafa. E a gente vai, nesse primeiro episódio, contar um pouquinho sobre a nossa decisão e experiência de planejar a nossa viagem para a República Tcheca. Sim. Bem, a nossa história, como a de muitos outros aqui, começou junto com a pandemia. Eu acho que, dentre as várias consequências aqui dessa experiência verdadeiramente global, a pandemia pegou muito no coração de quem gosta de viajar, como eu e como a Rafaela. A gente tá fadigado, né? A gente tá cansado. Eu e a Rafaela aqui, a gente se conheceu num contexto um pouco antes da pandemia. Sim. A gente se conheceu em... Literalmente uma semana antes, né? Eu acho. A gente conheceu um pouco antes, umas 2 semanas, meados de fevereiro. Finzinho de fevereiro. E aí a gente teve que guiar nosso relacionamento aqui adentro da pandemia. Experiências desconhecidas. É um desafio à parte, né? O que acontece, eu acho, é que a gente se vê no íntimo, né? No pior e no melhor da pessoa. Mais no pior do que no melhor. Porque tá tudo horrível. Às vezes no melhor dentro do pior, né? Sim. Considerando a situação. Mas, enfim, aí nos víamos em alguns momentos. E aí Thomas me mostrava as fotos de viagem dele para vários lugares. E eu mostrava minhas fotos das minhas viagens para Gramado. E é uma coisa que fez falta, né? Eu acho que dentro do nosso relacionamento aí tinha que ter tido uma viagem, né? A gente tá quase aí fechando um ano. Sim, a gente ficou preso em casa e pensando no momento que a gente ia poder viajar de novo, né? E com isso a gente começou a fazer planos também para quando esse momento pudesse de fato acontecer. Mas uma coisa foi boa, né? Porque geralmente a gente gosta de fazer pequenas viagens, coisa pouca, mas com todo esse tempo que a gente acumulou, a gente pôde fazer uma viagem mais longa. Então a gente teve tempo também para planejar ela. E pensando nas possibilidades, a gente chegou aqui na ideia de ir para a República Tcheca. Algo que chocou muito aqui nossos amigos e família, porque eles pensaram: por que diabos vocês estão indo para a República Tcheca? Sim. Eu acho que a primeira pessoa que me perguntou isso, inclusive, foi a própria Rafaela, que acho que nunca saiu aqui do país, não foi? Sim, eu nunca saí do país, nunca imaginei que eu ia sair do país pela primeira vez e ir pra República Tcheca. Então, eu acho que a gente tem uma concepção muito pré-pronta do que é sair do país, assim. Uhum. A gente acha que a experiência de sair do país precisa ser dessa maneira, a gente precisa conhecer esses lugares, sabe? Uhum. E aí, é porque é muita coisa, né? Tipo, são muitas opções pra quando você vai sair do país e você não sabe muito bem pra onde ir, você acaba sendo sempre
procurando os mesmos lugares, assim, tipo... As experiências mais cômodas. Que todo mundo já passou e que você quer passar também porque você viu outras pessoas vivendo isso, assim. Uhum. Então, vamos tentar guiar vocês pelo nosso processo de pensamento aqui. Como a gente decidiu esse destino tão ousado, tão inusitado para muitos, né? Olha, eu não sei vocês, mas uma coisa que eu senti muita falta durante essa pandemia de 2020 foi um pouco de cultura. Eu sou uma pessoa que gosta muito de ir para museus, gosta muito de ver exposições, e morando aqui em São Paulo, é uma coisa que realmente sempre esteve disponível e me fez muita falta. Então, um dos meus desejos na hora de viajar era ter essa bagagem cultural. A gente ficou bem surpreso, porque a gente estava pensando muito em Praga, né? Praga é a capital. O Thomas estava pensando muito em Praga. Você não estava pensando em nada. E Praga parece super legal e realmente, pelo que eu me lembro, é super legal, super divertido. Aquele pique cidade histórica, assim. Uhum. É tipo quando você vai para cidades históricas de Minas Gerais. Você já foi para cidades históricas de Minas Gerais? Já. Então, sabe aquela sensação que você tá andando e daí você olha para um lado e fala, nossa, parece que eu tô no passado. Uhum. Então, só que imagina isso 1000 anos antes. Parece que você tá num passado de 1000 anos antes, assim. Nossa, uma experiência meio medieval. Não, é medieval mesmo. Você tá vendo as casinhas assim, medieval, renascentista, você tá vendo tudo assim, você tá completamente absorto ali. E daí no fundo, onde tem uma igreja em Minas Gerais, tem um castelo gigante, assim. Caramba! Sim. Durante a pandemia, na verdade, a gente teve algumas tentativas de ter um pouquinho de cultura aí, mas realmente não foi a mesma coisa, né? Você ir visitar um lugar e você sentir a ambiência e toda a história que um lugar tem para oferecer. Com certeza, com certeza. Inclusive, uma das informações que a gente acabou esbarrando ali no meio do caminho foi que a República Tcheca tem mais de 2.000 castelos e palácios. Demais, né? É muita coisa, muita coisa. E aí, se for ver o tamanho do país, é menor do que Pernambuco. É, né? Uma loucura, loucura mesmo. Sim. Mas nós também somos jovens, né? Eu e a Rafa. E a gente também sente vontade de fazer uns programas mais descolados. Seja sair à noite para jantar em algum lugar legal, tomar alguma coisa, ou até mesmo sair para uma festa se a gente estiver realmente animado, né? Sim. Os castelos são legais, os palácios são legais e também tem coisas para nós que somos jovens, espíritos aventureiros, comidas e festas, então foi muito legal. E aí a gente se esbarrou com outra informação muito interessante, né? Que a República Tcheca tem uma região que é a Boêmia, que é da onde vem a palavra boemia. Então, para mim já é um prato cheio aí para quem quiser uma boa vida noturna, como nós. Sim, eu vi isso e meus olhinhos já brilharam, sabe? Com certeza. E pra gente que tá há tanto tempo em casa, a boêmia faz um pouquinho de falta, né? Com certeza. A vida boêmia. Sim, e a gente... Assim, a gente também não é... A gente gosta um pouco do contrafluxo, né? A gente gosta de tentar fugir do óbvio. Então eu parei pra pensar qual que era a segunda cidade mais badalada ali da República Tcheca. E eu acabei descobrindo Brno, que parecia ser tão interessante quanto Praga. Então já me deu um certo alívio também, né? Que se eu não gostasse de Praga, se eu sentisse que Praga não tá fazendo muito o meu gosto, eu poderia fugir para outros lugares, né? Sim. E pra mim, que nunca saí do país, me pareceu uma opção muito viável, porque eu quero conhecer os lugares que todo mundo vai, mas eu também quero saber o que mais isso tem para oferecer, né? E eu fui pesquisando mais a fundo, né, pra gente saber outras possibilidades, e eu descobri cidades incríveis, assim. Descobri Český Krumlov, Karlovy Vary, Pilsen, e todas essas cidades parecem ter atrações fantásticas e completamente únicas. É uma coisa que realmente me deixou boquiaberto. Então eu fiquei muito animada para conhecer Praga, mas quando o Thomas me falou de todas essas cidades e do itinerário completo, eu fiquei mais ansiosa ainda para poder conhecer. E a gente tem outras atrações também muito legais, como uma capela feita inteiramente de ossos humanos, né? Decorada inteiramente com ossos humanos. Sim. Nossa. Muito legal, muito sinistro. Radical. Muito radical, muito radical. Ela não é feita porque, enfim, tem uma estrutura por baixo.
mas a decoração ali é bem macabra. Bem legal de ver, sempre quis ir, pra falar a verdade. Eu gosto de turismo diverso, assustador. Eu tive uma experiência parecida. Noite do Horror no Oppenheimer. E quando a gente estava olhando nessa lista, a gente acabou percebendo que tem essa cidade chamada Pilsen. Que Qual como a cerveja, né? Isso, qual é a cerveja que a gente toma, né? Aquela cerveja clara. E não é à toa, né? Porque aparentemente a cidade de Pilsen tem uma história muito rica, uma tradição muito rica relacionada a essa cerveja, a produção dessa cerveja. Que é uma das melhores cervejas do mundo, até. A gente... E pra gente que gosta, né? Exato. Vai ser uma grande aventura. Sim. Então, além de tudo, parece que a República Tcheca tem essa cultura da cerveja, que a gente também pode explorar. Vai poder beber a melhor cerveja do mundo? Melhor cerveja do mundo, dizem. Sim, vamos ver. Cerveja mais barata do mundo também, não é só a melhor. Sério? Se fosse melhor e fosse mais cara... Meu Deus, é o melhor custo-benefício do mundo, então. Exato. Tipo... Exato, é o melhor custo-benefício do mundo, não existe melhor. Nossa. Mas é engraçado porque, assim, sempre que eu viajei, tanto sozinha quanto com a família, eu nunca tive que verdadeiramente me planejar, assim, eu não faço até hoje, um pouco mais porque você me mostrou algumas coisas, mas até hoje eu não sei direito como fazer pra planejar, assim, o itinerário e a sua viagem direitinho, sabe? Uhum. Pra mim é muito difícil, assim, pensar... Porque geralmente não, né? O certo é você ir pro lugar já com um certo plano, assim, dia tal eu vou fazer isso, dia tal eu vou fazer aquilo. Saber quando vai e quando volta, né? Pelo menos. Pelo menos. A gente tem que fazer isso. Mas nesse sentido, assim, porque eu nunca fiquei encarregada disso verdadeiramente, sabe? Uhum. Pra mim sempre foi uma dificuldade. Você falando das suas experiências, assim, pra fora do país, principalmente, me mostrou que... Na real, planejar uma viagem é bem legal, assim, sabe? Tipo, sim. Você ficar idealizando, você ver as fotos dos lugares que você vai visitar, sabe? Sim. Isso é muito legal. Montar os trajetos, né? Aham. E é divertido demais mesmo. Eu peguei esse costume por causa da minha família, né? O meu pai, ele sempre montou as próprias viagens. Uhum. Acho que eu nunca vi ele comprar uma viagem pronta, daquelas que você paga, eles te buscam no aeroporto e te devolvem no aeroporto. Aham. Tipo, 12 dias depois. Então... sempre foi combinando melhor opção de trajeto, no meio do caminho, hotel. E assim, quando bem feito, a gente consegue umas coisas muito legais mesmo. A gente consegue descobrir coisas incríveis, assim. Sim. Eu acho que parte de você ter uma experiência legal numa viagem é você fazer a pesquisa prévia de como extrair o melhor desse lugar, né? Nesse tempo, geralmente não é muito tempo, né? Quando você vai viajar assim... precisa ser tudo muito bem colocado e planejado pra, enfim, se aproveitar o melhor que tem nesse tempinho. Sim. Eu dei uma boa pesquisada, né? Quando eu tava tentando te convencer que existiam coisas legais aí na República Tcheca. E dá pra ver que tem uma ótima avaliação em vários sites, os TripAdvisors aí da vida. Mas também tem um grupo dedicado aí de blogueiros que já foi pra lá, né? Blogueiros. Geralmente eu não acredito num blogueiro só. Eu tenho que pegar alguns. No mínimo 2, 3. 3. 3 pelo menos, pra saber se a opinião vale, assim. Porque você quer... que é um contra, o outro a favor e o outro... um outro neutro, né? Porque você não sabe, vai que um foi no verão, outro foi no inverno, ele fala, no verão é ótimo, tem calor. E no inverno ele fala, foi péssimo, tem tudo frio. Precisa de momentos e lugares diferentes ali, exato. Eu acho. Aí pode ser a terceira pessoa que foi no frio e no calor e pode falar... Foi 2 vezes. Né? Exato. Inclusive eu fui no frio. Se a gente for de novo, a gente tem que ir no calor pra eu poder fazer a minha avaliação. Boa. Você pode ser um blogueiro. Tava bem gelado. E... a gente achou uns sites mais oficiais mesmo, primeiro, né? A gente falou do Visit Czech Republic. Sim. E do Destino Tchequia, né? Que é um blog.
Então esses dois aí, eles estavam bem guarnecidos de material da República Tcheca, né? Eles eram exclusivos da República Tcheca. Sim. Os outros ainda tinha que pesquisar os artigos específicos, né? É importante dizer sobre a acessibilidade, né? Tanto do site oficial da República Tcheca e o blog, que são totalmente em português, então a gente consegue extrair de forma muito clara todas as informações que a gente precisou. O que eu gostei muito no site, de verdade, é que ele tinha todas aquelas informações básicas para você ir para qualquer país. A língua que eles falam, a moeda, como se locomover dentro do país, como funciona o transporte público. Tudo isso é sempre muito útil quando a gente quer viajar. Sim, e o blog vem com uma narrativa interessante que é a narrativa pessoal, assim, né? Que a gente se identifica como turista e a gente quer, o que é legal, onde comer, onde fazer tal coisa, e a gente consegue encontrar isso de forma muito legal no blog. E a gente se identifica, né? Que facilita a nossa com certeza, absorção da informação, assim. Uhum. Bem, eu acho que antes da gente se despedir aqui, eu queria deixar claro mais uma vez o que nós estamos fazendo aqui no nosso podcast Faça o Seu Plano. Basicamente, a gente está tentando acompanhar vocês pelo processo que a gente teve aqui. Processo de decidir as coisas, de explorar e de descobrir o que fazer. Sim. Na República Tcheca, né? Então a gente não... Poderia ter até um pré-episódio da gente decidindo o país. Mas a gente meio que decidiu isso entre nós, daí a gente parou para pensar que isso poderia ser alguma coisa interessante para ser discutido na internet. Uhum. Dentre tantas repúblicas, né? Por que a Tcheca? Convidamos você a fazer o plano com a gente e fiquem atentos nos próximos episódios. Isso aí. Você ouviu o podcast Plan Tchequia, faça seu plano com Thomas e Rafaela. Inscreva-se para receber as notificações dos próximos episódios.